Meus amados, eu introduzi no sermão passado, capítulo 7 de Eclesiastes, intitulando o sermão Aprendendo a Discernir o que é Melhor. Nós consideramos isso e eu mostrei para vocês que a abordagem de Salomão foi um pouco diferente do que a gente tem acostumado já em estes capítulos até aqui. Você que está vendo pela primeira vez, está ouvindo pela primeira vez a exposição de Eclesiastes, nós estamos aqui no 16º sermão desta série que nós estamos fazendo, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E percebemos no capítulo anterior que Salomão está usando uma linguagem proverbial. É bem diferente do que ele já vem construindo nesses 6 capítulos anteriores. Mas Salomão foi quem escreveu o livro de Provérbios também. Então ele sacou da sua juventude quando ele escreveu aquele livro e traz aqui essas reflexões para nós. E esta perícope que nós estaremos analisando hoje também segue a mesma ordem proverbial que nós vimos no sermão anterior. Mas o objetivo permanece. O objetivo central do livro é ensinar o povo a viver com sabedoria. Nós precisamos saber viver, meus irmãos, nessa vida com sabedoria. E o sermão desta manhã, o Eclesiastes vai nos reunir mais uma vez. E ele vai falar de sabedoria e de insensatez. O tema que eu defini para hoje é lute para viver com sabedoria. Tem uma luta diária. Lutar para viver com sabedoria. Atingir este objetivo. E o Senhor, na sua palavra, nos tem orientado aqui semanalmente. Vamos ficar de pé e vamos à leitura do texto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 7 ao versículo 14. Diz a Escritura Sagrada: verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra e nesta hora, Senhor, pedimos a Ti que ilumine meu coração e as minhas palavras, como foi orado pelo Teu servo, o Alex, para que eu possa, Senhor, ser tão somente Teu instrumento para a edificação do Teu povo. Cumpre, Senhor, o objetivo da Tua palavra. Ela venha ao coração dos nossos irmãos para conformá-los em Cristo. Para que possamos, meu Deus, aprender a viver com sabedoria. Ó Deus, nosso desejo essa manhã é esse. Que o Senhor cumpra este propósito aqui conosco. Nos ensine a lutar e a viver com sabedoria. Nos revele, Senhor, por meio da exposição das Escrituras isso. Tua palavra, Senhor, é aquela que nos alimenta. É o Senhor, por meio dela, que se revela a nós. Nós não podemos conhecer todas as coisas. Nós não sabemos todas as coisas, somos limitados. Por isso dependemos, Senhor, da exposição dela, para que ela ilumine os nossos caminhos, nos dê clareza. No nome de Cristo que oro e te rogo, junto com meus irmãos aqui, nessa manhã. Amém. Podeis sentar, queridos.
No verso 7, meus irmãos, o pregador vai apresentar 2 causas e 2 efeitos. A gente vai ver isso aqui no verso 7. 2 causas e 2 efeitos que podem sobrevir à vida daqueles que procuram viver com sabedoria. Lembra que o tema é lutar para viver com sabedoria. Mas existem 2 causas e 2 efeitos que nós vamos observar aqui, que o sábio rei está comunicando aos seus irmãos, à sua audiência. E essas 2 causas e esses 2 efeitos que nós veremos aqui têm 2 fins negativos. Na nossa luta em viver com sabedoria, tem 2 causas e 2 efeitos que podem conduzir as nossas vidas para algo negativo, que é a perca da sanidade e a perca da integridade. A luta, no dia a dia, na vida que vivemos debaixo do sol, podemos ser objetos, infelizmente, disso, meus irmãos, da perca da sanidade e da perca da integridade. Vamos ver, averiguar como Salomão está comunicando isso aqui para nós. Vamos ver como Salomão apresenta. Veja o verso 7. Esta palavra aqui, verdadeiramente, põe os olhinhos no texto. Verdadeiramente. Ele introduz aqui o argumento, meus irmãos, utilizando uma partícula muito importante no seu idioma, o hebraico. E essa partícula aqui, ela funciona como uma conjunção. Essa palavra verdadeiramente, no original, ela funciona como uma conjunção. E ela transmite a ideia de certeza, de realmente, realidade. E pode ser traduzida também com a afirmativa sim, ou verdade. Por isso que aqui na ARA, na maioria das versões dos irmãos, e na versão que a gente comumente lê, os tradutores escolheram esta palavrinha verdadeiramente no nosso idioma. Porque comunica de fato a ideia dessa conjunção no hebraico. Porque no hebraico, se no nosso português a gente tem as conjunções subordinadas para ligar as intenções da ideia anterior com a ideia posterior, no idioma hebraico, a conjunção aqui que Salomão escolheu não funciona apenas como conectivo de aproximar uma ideia anterior à ideia nova que ele estará comunicando. Ela também tem uma função de causa e efeito. É semelhante a nossas subordinadas aqui no português, uma vez que, visto que. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, olhando esta comunicação de Salomão, para a gente ter a clareza daquilo que ele está comunicando. Então é importante saber por que ele usou isso. E aí a gente pode entender que o Salomão está mostrando que, justamente ou de forma veraz, aqueles que estão lutando a guerra da vida para viver com sabedoria, podem ser prejudicados verdadeiramente por meio dessas 2 coisas que eu vou apresentar a vocês, que ele coloca aqui no texto. Então ele liga a ideia, subordinando o que ele já vem falando, e entregando um novo sentido para a sua audiência. A primeira causa aqui é a opressão. Veja no texto. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. O Salomão está dizendo que quem está procurando viver a vida debaixo do sol com sabedoria vai enfrentar um grande desafio, que é a opressão. Cada um em uma medida, meus irmãos. Cada um de nós, em certa medida, sofremos certo ponto de opressão na vida. Eu acho que não tem ninguém aqui nessa manhã, nessa audiência, que não possa dizer que em um momento da sua vida não se sentiu oprimido. Não foi opresso por alguma coisa ou por alguma situação ou circunstância. A opressão, meus irmãos, como já vimos em sermões passados, Salomão falando, ela pode advir de diversas facetas das nossas vidas para nos afligir. Afligir aquele que está querendo agradar a Deus. Pense que
sabedoria, ou o sábio do texto de Salomão, é aquele que quer viver uma vida que agrada a Deus. Todos nós aqui queremos viver uma vida que agrada a Deus. E o que concorre contra essa nossa dedicação, essa nossa luta para agradar a Deus? Opressão. Opressão é uma coisa que pode se colocar diante de nós e se apresentar como um grande desafio para nos tirar a paz. O sábio aqui do texto é aquele que está querendo viver uma vida equilibrada diante de Deus, mas a opressão vem e pode derrubar o seu equilíbrio mental. Pode derrubar o seu equilíbrio emocional. Por isso, acontece de fato de muitos irmãos, de muitos cristãos viverem a vida, a luta, debaixo de grande agonia, debaixo de grande opressão. E como é que pode vir essas facetas de opressão, meus irmãos? Pode vir pelo caminho do trabalho. O veio do trabalho pode te oprimir. Você pode ter opressão no meio dos relacionamentos. Você pode ter opressão no âmbito familiar. Dentro de casa, na família, você pode se sentir alguém oprimido, como que você estivesse sendo esmagado. Você pode sentir opressão no âmbito da igreja, mesmo na esfera religiosa. Essas esferas específicas que eu estou dizendo para os irmãos aqui, agindo como se fossem esmagadores. Tem pessoas que se sentem esmagadas no trabalho, oprimidas no trabalho. Tem pessoas que se sentem oprimidas dentro de casa, com sua família, com seu cônjuge, com seu pai, com sua mãe, ou irmãos, está oprimida. Então, opressão, irmãos, podem vir de todas as facetas, de todos os lados, para impedir que a gente viva uma vida de sabedoria. Quando você que quer viver uma vida consagrada a Deus e se depara com estas realidades, com ausência de valores, com injustiças, e você olha e vê na vida tanta extorsão, porque lembra, opressão também em Eclesiastes significa extorsão. Você vê tanta extorsão, tanta hipocrisia. Às vezes a hipocrisia das pessoas te oprime o seu coração. Como é que pode essa pessoa tem um discurso e não vive aquilo que ela diz? E você se sente oprimido por isso. Você precisa ter cuidado para que estas opressões que verdadeiramente encontramos no cotidiano, na esfera da vida debaixo do sol, não leve o seu coração para o efeito da insanidade, ou seja, leve você a endoidecer mesmo e até mesmo lhe fazer abandonar a vida de vez de sabedoria. Porque tamanha opressão pode lhe fazer pensar que não vale a pena mais toda a dedicação e esforço que você faz. Vida de sabedoria passa por observar estas coisas, meus irmãos, e optar pelo que é sensato, e não pela insensatez. E tem pessoas e tem cristãos que infelizmente vivem assim, não sabem lidar com tamanhas opressões. E o que eles fazem? Eles entregam os pontos. Eles deixam de agir com sabedoria e passam a agir como loucura. Eles passam a agir com insensatez. Talvez você esteja aqui observando estas coisas e se sinta vítima de certo tipo de opressão e você mesmo já queira entregar os pontos ou já tenha entregado os pontos. Mas, meu irmão, não faça assim, isso é insensatez. Isso é loucura. Pessoas que, quando mergulhadas em profunda opressão, a pressão emocional, por exemplo, sendo tão grande que chega a te levar a perder a razão, te faz levar a surtar. Você entra em pânico, você entra em transtornos de bipolaridade. Pode literalmente te levar ao estágio de surtar na vida. A opressão tem isso, irmãos. Porque vivemos muitas vezes oprimido emocionalmente, podemos chegar a surtar. Pessoas que, quando mergulhadas assim, vivem amarguradas, vivem entristecidas, sem esperança. Se você se sente assim e esta é a tua realidade,
o alívio para a pressão que você esteja vivendo se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que alivia as nossas cargas, meus irmãos. Ele sabe como nós vivemos nessa vida debaixo do sol, aquilo que nos pressiona, aquilo que esmaga a nossa mente, nosso intelecto, as nossas emoções. Ele sabe muito bem isso, mas Ele mesmo é o alívio para todas essas cargas que você possa estar passando e vivendo. Não esqueça do que Pedro falou. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. Cuidado, irmãos, com esta causa que é a opressão, para que ela não te leve para o efeito da insensatez, da insanidade. Pedro falou assim, no capítulo 5, versículo 7 ao versículo 11. O que você deve fazer, você que está se sentindo oprimido? Seja qual for o estágio da sua opressão, seja qual for, irmãos, sempre começa leve. Olha, a opressão é que nem aquela mulher que vai pegar água com a lata na cabeça. No passado a gente fazia assim, manhã, lá onde eu morava, faltava água o tempo inteiro. Aí a gente tinha que pegar os baldes e levar para encher o túnel. Tanque, a gente tinha que encher. E eram várias viagens de vários metros de distância, acho que eram uns quilômetros até. Começava leve, irmãos, né? Quem já fez isso, começa sempre leve. E aquele cuidado para não derrubar uma gotinha, né? Mas o peso não é em si, a quantidade da água ali, é tudo uma física, né? É a quantidade da água, é o tempo de distância que você está carregando. Então, a opressão começa leve, como aqueles dias que você carregava a água na cabeça. Parece no final que você chega com 1 tonelada. Começou leve. Seja qual for a opressão da sua vida, ela pode te levar a surtar. Ela pode te levar ao desequilíbrio. E olha o que Pedro nos diz. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus está cuidando de você no meio da sua opressão. Não vem peso sobre nós que nós não possamos suportar. Até essa opressão vem em justa medida. Mas o que nós devemos fazer, meus irmãos, para ter sabedoria nessa vida? Lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. E ele continua dizendo, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firme em fé, certos de que o sofrimento, igual aos vossos, estão sendo cumpridos na vossa irmandade espalhada no mundo. Não sou eu apenas que tenho opressão. É você também, outros irmãos no mundo inteiro. E às vezes a gente quer demonizar essas coisas. O que nós devemos fazer é tomá-las e lançá-las diante do Senhor. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja a glória, domínio pelos séculos dos séculos. Veja agora, irmãos, a segunda causa e o efeito. Ainda no verso 7, na parte B. A causa é o suborno. O efeito é a integridade. O suborno leva à integridade. A perca da integridade. O suborno leva à perca da integridade. E o suborno corrompe o coração. É isso que Salomão diz. Em outras palavras, o suborno concorre para uma vida desestruturada debaixo do sol. A palavra suborno aqui, no original, significa presentes. Está se referindo a pessoas que buscam para si ou para outras pessoas obter ou entregar vantagens ilícitas. Entregar coisas antiéticas. Presentes aqui para Salomão, diz que essas pessoas que estão eivadas pelo suborno têm já os seus corações corrompidos. Elas vivem a luta da vida
buscando a piedade, e podem se tornar alguém irrepreensível em dado momento por causa do suborno, por causa de certos presentes. Irmãos e irmãs, não queira barganhar as coisas para mascarar suas deficiências. Porque o suborno aqui não é apenas dinheiro. Não é no campo somente do dinheiro. Isso também é suborno quando você, que está lutando e percebe que a sua falta de presença no lar, por exemplo, fez lacunas na vida dos seus filhos ou fez lacuna na vida do seu cônjuge. E aí o que você procura fazer? Você procura o caminho do suborno, vai entregar um presentinho. Não pense que flores ou joias ou presentes tecnológicos para suas crianças vai conseguir dar aquilo que você foi deficiente toda a vida. O que você deve fazer e eu devemos fazer não é subornar ninguém, não é subornar as emoções de ninguém, é encarar a nossa realidade, é encarar os nossos desafetos, é encarar as nossas falhas e vir a Cristo em arrependimento e fé. Nós não podemos mascarar a vida debaixo do sol com presentes que Salomão chama de suborno, porque você vai perder a integridade com isso. Você entrega algumas coisas como barganha, as pessoas sabem muito bem quais são as suas intenções. Pessoas sabem fazer a leitura das coisas e dos fatos. Então vá a Cristo. Não barganhe. Não troque moedas para se favorecer ou favorecer alguém, haja vista você esteja de coração corrompido. Cuidado, irmãos, porque o suborno pode levar da sua vida e da sua alma a integridade. No verso 8 e até o verso 10, o pregador agora vai mostrar como nós devemos lidar com o tempo, lidar com a emoção e com a nostalgia. Viver com sabedoria também nesta vida é observar bem o tempo, observar bem emoções e nostalgia. Todos nós temos esses três caminhos aí, irmãos. Temos tempo para viver, nós temos emoções, temos volição, mas também temos aquelas coisas que ficaram que a gente quer trazer sempre de volta à tona. E a gente às vezes fica com aquele sentimento de nostalgia. Vamos ver aqui como o Salomão fala entre o verso 8 ao verso 10 estas realidades. Verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. É interessante isso aqui. E eu separei para vocês aqui alguns provérbios populares que você com certeza já falou. Que a gente sempre diz. Primeiro, não é o começo que é importante, mas sim o final. A gente diz isso, né? Começar bem é bom, mas terminar bem é melhor. Outro, um bom começo é apenas a metade da batalha. O final é que realmente importa. Eu acho que esses provérbios aqui, meus irmãos, carregam muito bem a ideia de que Salomão queria comunicar aqui no verso 8 à sua audiência. É ter, meus irmãos, a consciência de que Deus está guiando o nosso tempo. E ao mesmo tempo saber que Deus está guiando o tempo da nossa vida, é saber que neste tempo nós temos responsabilidades. O tempo de vida que Deus nos deu para viver, nós devemos viver com maturidade e sabedoria. Isso é responsabilidade. Não é apenas começar a vida com empolgação. Não é apenas começar as coisas com toda aquela força, aquela ânsia, mas sim como você vai terminar ela. O que você tem feito do tempo da sua vida? O que você tem feito da jornada da sua vida? Como é que tem sido o seu caminhar? Você tem começado as coisas que você tem definido da sua vida com tamanha empolgação, mas como é que está agora nesse tempo? Você está disposto para terminar? Você vai concluí-la? Salomão está dizendo que viver a vida com sabedoria é observar o tempo e ver que nós precisamos ter resiliência. Você tem que começar as coisas e concluir, meu irmão.
Você não pode deixar as coisas no meio do caminho, mas na vida debaixo do sol, somos tentados a começar muitas coisas e não concluí-las. Por exemplo, você começa a ler um bom livro, e você começa a ler com toda a empolgação, mas você vai passando o tempo e você vai se desmotivando, naturalmente se desmotiva. E aí você começa a deixar ele de lado, não continua mais aquela leitura devorativa como você estava, e aí você vai deixando de lado e quando vai ver, não concluiu aquela leitura. Quantos livros você começou, está lá na sua estante e você não terminou? Não passou do primeiro capítulo. Não concluiu. Por quê, irmãos? Lhe falta resiliência. Viver a vida com sabedoria é ser homem e mulher resiliente. É saber onde quer chegar. E é pedir a Deus graça e sabedoria para cruzar as dificuldades inerentes da vida até concluir cada objetivo. Sabe, meus irmãos, outro exemplo, você pode começar jovem, um curso, uma universidade, uma faculdade. E você começou aquele curso com toda a força, com toda a garra, é isso que eu quero da minha vida. Mas vai caminhando e você vai começando a esmorecer. Não é fácil, irmãos. Quem disse que terminar a faculdade é fácil? Nunca foi, seja o curso que seja. Você vai encontrar desafios, mas aí você se desmotiva e aí troca de curso, muda de curso, pula de um curso para o outro e nunca termina nenhum e nunca termina o outro, nunca se torna nada. Falta ali resiliência no tempo que você vive. Viver a vida com sabedoria e longe da insensatez é ter resiliência, é usar bem o tempo, é remir bem o tempo, é concluir as coisas que nós começamos, meus irmãos. Outra coisa, você quer começar a leitura anual das Escrituras, mas não termina nunca. Vou começar, mas quando você começa a chegar nas genealogias, você já sabe como é que termina isso. Veja, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Veja o exemplo de um homem aqui, resiliente. 2 Timóteo 4, versículo 7. Você sabe de cor. Combati o bom combate, eu lutei. Lutei nessa vida. Completei a carreira. Eu não deixei pelo caminho. Guardei a fé. Então você precisa disso para ter vida de sabedoria. Lute a vida para obter a sabedoria e você precisa de fé e resiliência. Você precisa combater. A vida vai ser uma batalha todos os dias. Quem disse para você que não vai ser? Você nasceu, já foi guerra. Você vive lutando e vai viver lutando até o final. Mas lembre de Paulo, lembre do texto bíblico. Combata, lute diariamente e complete a carreira. Conclua. Não para a sua vanglória, mas porque você está cumprindo aquilo que Deus lhe imbuiu a você fazer. Peça a Deus resiliência hoje, essa manhã. Peça a Deus que você termine as coisas que você começou a fazer. Agora veja a parte B do verso 8. Ele continua falando. Melhor o paciente do que o arrogante. Em outras palavras, ainda nesse âmbito de resiliência, de completar. Você quer saber como você vai terminar bem as coisas? E você começa? Paciência. Paciência às vezes nos falta, irmãos, para concluir as coisas. Nós nesta vida somos seres imediatistas. Nós queremos as coisas assim, rápidas. E nos falta paciência. Ele está dizendo, Salomão, que melhor é o paciente do que o arrogante. Nessa vida nós vamos precisar de paciência e não de arrogância. Muitas coisas a gente vai ser impedido de conquistar por causa da arrogância, por causa da precipitação. O tempo da vida que Deus nos deu é para se viver com diligência e paciência. Diligência não está desassociada da paciência. A diligência é provada na paciência. Às vezes você tem que esperar. Às vezes o estudo não lhe deu aquela posição, o curso que você queria entrar. Seja paciente, resiliente e paciente. Você vai tentar de novo.
Você vai recomeçar. Você não vai jogar fora. Não seja quanto mais arrogante ou precipitado. Não seja quanto mais impaciente. Caminhe a vida com humildade, meu irmão. A arrogância logo ao seu lado tem um precipício. A paciência não. Quem anda com paciência sempre encontra o caminho da humildade. Paciência e humildade sempre caminham juntos, mas a arrogância, ao seu lado, está um precipício. Veja o verso 9. No verso 9, o pregador passa a falar como devemos lidar com as nossas emoções. Ele falou do tempo, emoções, ele vai falar de nostalgia. Mas vamos ver agora o que ele disse de emoção. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do insensato. O que ele está dizendo aqui não é que nós nunca iremos nos irar. Porque nós nos iramos, não é verdade, irmãos? Quem nunca se irou aqui? Todos nós nos iramos. Ira necessariamente não é pecado. A ira daquele que vive com sabedoria, ela sempre corre para a justiça de Deus. A ira de quem vive com sabedoria sempre corre para a justiça de Deus. Paulo disse lá em Efésios capítulo 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Então, quando nós nos iramos, meus irmãos, e essa nossa ira é santa, porque ela corre para a justiça de Deus, nós não inflamamos a nossa alma. Nós não vemos a nossa alma corroer. A ira que corre para a justiça de Deus é benéfica, porque ela busca a justiça de Deus. Ela não busca a causa própria. Assim que o sábio vive e manifesta as suas emoções. É assim que nós vivemos com maturidade, quando nós nos indignamos, porque esta vida a gente tem tanta coisa para se indignar, não é verdade, meus irmãos? É ou não é? A gente vai se indignando com tantas coisas, mas obtenha a ira santa que foge para Deus, que corre para a justiça de Deus. Esta sim lhe mostrará viver uma vida com maturidade. Lhe dará uma vida com sabedoria. O que Salomão está dizendo é que você não deve se apressar em irar-se. Não permitir que as suas emoções sejam conduzidas pelo instante, pelo momento, pela circunstância. Isso é atitude insensata. E muitas vezes, eu e você fazemos assim, agimos insensatamente, doando as nossas emoções para as circunstâncias. E aí a gente se ira apressadamente. Uma vez que o sentido da perniciosidade, da ira, habita sempre no coração dos insensatos, é o que Salomão disse. Não deixe que a ira encontre um abrigo no seu coração. Não deixe que o seu coração seja uma casa para este tipo de ira. Cuide bem, meus irmãos, para que as suas emoções sejam sempre focadas e canalizadas para a justiça de Deus. Cuide bem para que o seu coração seja a casa de habitação do Espírito Santo, Espírito da graça, e que também o Espírito Santo habita juntamente com Cristo em nosso coração, que é o príncipe da nossa vida, que é o príncipe da paz. Não se precipite em ficar por aí levando e evando suas emoções, porque depois você e eu iremos ficar catando caquinhos das pessoas e caquinho de nós mesmos. Porque esse tipo de ira sempre vai corroer. Veja o verso 10. No verso 10, ele vai falar agora da nostalgia. Nostalgia, meus irmãos, aqui no verso 10. Jamais diga, não é para você falar isso, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Não é sábio viver com demasiado saudosismo. Sabe por quê, meus amigos? O que passou, passou e não vai voltar. Ficar na estação da vida esperando o trem que passou, significa que você vai continuar atrasado. Você não vai ver águas passadas mover moinhos. São os provérbios da vida que a gente sempre repete. O que passou, passou. E olha, meu irmão e minha irmã,
Aquilo que você viveu já cumpriu o seu propósito. Você não deve ficar com esse sentimento de nostalgia o tempo inteiro. Você não deve ficar buscando do passado viver o presente aqui. Você tem que viver debaixo do sol exatamente o tempo e o momento por diante, meu irmão. Não fique preso no passado, não fique preso de maneira nostálgica. Você vai ter a sua vida retida em muitas coisas do passado, vivendo um presente. Não faça isso. Quem faz isso é quem não vive com sabedoria. Aplique o seu coração para viver aquilo que Deus quer que você viva agora. Viva o momento, viva o tempo com sabedoria. Cumpra o propósito de Deus para agora. Isso é viver com maturidade. O que passou, passou, não vai voltar. Por mais que você queira. Eu tive bons dias no passado. Passou, já cumpriu aquele propósito. Você precisa viver daqui por diante. É daqui para frente. Amanhã, viva o amanhã. Viva o hoje, viva o amanhã. E deixe o passado, já passou. Quem você era, você já não é mais hoje. Como você falhou, não fale mais. Lembra do texto bíblico? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não furte mais. Então viva o tempo de hoje. Viva o tempo de agora. Viva para a glória de Deus. Com sabedoria. Agora veja o verso 11 e 12. O observador da vida vai falar que possuir sabedoria é melhor do que as riquezas de todo mundo. Boa é a sabedoria havendo herança e dá proveito para os que vêm ao sol. O sentido aqui é básico, irmãos. Também remonta muito o que a gente já ouviu até aqui. As pessoas que têm condições e colocam os seus bens atrelados à sabedoria. Condição, bem, riquezas devem estar atreladas à sabedoria. No entanto, Salomão quer que a gente tenha a sabedoria como algo de elevado valor. Sabedoria vale mais do que muito dinheiro. Comparado nessa vida, é o seguinte, veja o verso 12. A sabedoria protege, como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao possuidor. Dinheiro não consegue dar vida ao possuidor. Sabedoria dá vida à alma. Há pessoas, meus irmãos, que torram todo o dinheiro sem sabedoria. E há pessoas que vivem com sabedoria e satisfação sem dinheiro. Porque mais vale ser sábio do que possuir muitas riquezas. E é bom quando se tem riquezas e se vive com sabedoria. Lembre-se que quem está falando essas palavras aqui foi o homem mais sábio que viveu nessa terra. Não tem ninguém que vai ser mais sábio do que ele, só Jesus. Vai entrar geração e vai terminar geração, não vai ter ninguém que tenha a mente que Salomão tenha. Foi o homem mais sábio que disse isso. E um dos homens mais ricos, na verdade, no seu tempo, o homem mais rico que viveu. Ele disse que quando ele olhou para a sua riqueza e para a sua sabedoria, ele disse, eu prefiro ficar com a sabedoria. Então, meus irmãos, tendo você recurso ou não, o que te importa é viver uma vida sábia. O que importa é você ter uma vida com sabedoria. Isso lhe mostrará a maturidade da vida. Sabe, você pode ter muitos recursos e não saber usá-los. Você pode acabar desprezando tudo e não usá-los para a benfeitoria de si e do próximo. Mas a sabedoria lhe fará ser um bom administrador das coisas que Deus te dá. Enquanto o dinheiro pode trazer segurança, não traz segurança, ou pode até trazer certa segurança material, a sabedoria traz vida para a alma. Traz longevidade para o coração. Então, com esse sentimento aqui de Salomão, nessa ideia salomônica que eu estou dizendo aqui, é importante dizer que mais significativo é viver com sabedoria do que ter recursos, do que ter dinheiro. Riquezas neste mundo pode nos levar à tristeza. Sabedoria não, nos leva a olhar para aquele que está acima do sol. Meus irmãos, não esqueça que a sabedoria é um dom que vem de Deus. Sabedoria é um dom que vem de Deus. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus deu. Tiago diz que nós devemos pedir sabedoria e Deus nos dá. Peça a Deus sabedoria e você vai ter vida de satisfação. Veja o verso 13 e o verso 14. No verso 13 e o verso 14, este sábio ancião, tem vários predicativos aqui, né? Para
para Salomão. Estou chamando aqui de sábio, ancião e rei. Ele pede para a gente olhar agora para o céu. Pede para a gente contemplar a soberania de Deus. Veja, atenta para as obras de Deus. Viver a vida aqui debaixo do sol é este constante prisma. Olhar para as obras de Deus. Quando a gente olha para as obras de Deus, a gente contempla a sua sabedoria e a gente acha sabedoria, a gente acha a vivência com graça. Tente examinar a vida e as obras que Deus deixou para que você possa compreender a perfeição de Deus nelas. Todavia, ainda assim, você aprenderá muito, muito como viver diligentemente. E você encontrará em tudo, em todos os aspectos da sua vida, que tudo tem um propósito certo, que tudo tem uma causa certa, que nada e nem ninguém que chegou na sua vida ou qualquer circunstância veio por um acaso. O pregador diz: quem poderá endireitar aquilo que Deus torceu? Até aquilo que você viu que Deus torceu teve uma causa e um propósito. E olhar as obras de Deus é atingir a sabedoria para averiguar essas coisas. Com paciência e com tranquilidade. Veja o verso 14. No dia da prosperidade, goze do bem, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este quanto aquele. Deus é que orquestra todas as coisas. Ele torce o que Ele quiser torcer, meu irmão. E quem é você ou eu para dizer: não, Deus, está errado? Ele coloca o que Ele quiser colocar. Ele dá vida ao que Ele quiser dar. Ele torce e distorce o que Ele quiser. Deus é soberano. Averiguar as obras de Deus é olhar para aquele que está acima do sol e contemplar sua soberania em tudo. Deus é soberano na vida que você vive debaixo do sol. Confie que tanto uma coisa quanto outra na sua vida vem de Deus. E isso é bom e é necessário para o seu aperfeiçoamento. Então, quando você, pela providência divina e soberana divina, viver prosperidade na sua vida, meu irmão, e começar a gozar de certas coisas, desfrute mesmo, e desfrute com sabedoria, desfrute com sapiência, com satisfação, sem deixar que sentimentos corrosivos possam tomar a sua alma e tornar estas dádivas que Deus te dá como um fim em si mesmo. Não, viva e desfrute, irmão, com sabedoria. Cada minuto da sua vida, desfrute, meu irmão, de cada porção que Deus te dá, de tudo que Deus te dá para usufruir nessa vida. Viva com alegria e com satisfação. Tem tempo de prosperidade, viva esse tempo. Mas também, assim como Deus te dá prosperidade, saiba que Ele mesmo também pode te enviar calamidades. Deus torce também as coisas. Tudo pode estar dando certo agora, mas se Ele quiser, Ele pode torcer tudo. E você vai poder impedir? Então, nesse dia que Ele torcer as coisas, no dia da sua vida debaixo do sol, que Ele trouxer a adversidade, viva também a adversidade. Caminhe também sobre a adversidade, fazendo a leitura certa, observando as obras de Deus e sabendo que é Ele que enviou. Porque muitas vezes, sem sabedoria, a gente diz: foi o diabo. Não tem nada a ver. É Deus trabalhando para o nosso aperfeiçoamento. É Deus construindo a nossa vida. É Deus nos ensinando a viver com sabedoria. Ninguém quer adversidade. Ninguém quer imaginar a adversidade. Ninguém quer viver. Ninguém quer topar com a adversidade da vida. Mas ela vem. E quando ela vir, nós devemos saber viver. Por isso nós devemos aprender a lutar, a viver com sabedoria e maturidade. E no final do verso 14, ele vai dizer que Deus nos envia. Observe essa coisa aqui que é... Põe os olhos no texto. É curioso isso aqui. Ele vai dizer que Deus nos envia dias bons e dias difíceis para nos impedir de conhecer o que acontece. Isso é curioso, veja aí. Para que o homem, na parte final, para que o homem, do verso 14, para que o homem não descubra o que há de vir depois dele. O que isso significa aqui, meus irmãos? Por que Deus está falando pela pena de Salomão que tem coisas que Ele deixa oculto e velada para nós? Primeiro,
porque isso mostra a nossa finitude. Deus é soberano e eterno e sabe tudo. Nós não somos sabe tudo. Depois que certas coisas das nossas vidas não serão mesmo reveladas, ou não ficarão expostas ao nosso entender, para que nós vivamos a vida dependente de Deus. Então Deus não permite que muitas coisas a gente saiba e conheça o propósito delas, para que a gente permaneça dependente, porque senão a gente vai se arrogar. Porque senão a gente vai achar que já sabe tudo, que tem resposta para tudo. E precisamos saber que nesta vida somos criaturas, somos filhos de Deus, mas somos criados e temos limitações. A nossa sabedoria tem limite, meus irmãos, mas a sabedoria de Deus não, ela é eterna. E Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu não permitir revelar algumas coisas para nós, para que a gente fique com Ele, permanecermos com Ele. Isso é viver com sabedoria, meus irmãos. E lembrar disso é libertador. Lembrar disso, lembrar que a nossa consciência é desafiada a permanecer dependente de Deus, é santo e é libertador. E saber que Deus é santo e reto em seus soberanos caminhos. Fixe o teu olhar mais em Deus. Olhe para as obras que Ele fez. Você vai conseguir fazer leitura de muitas delas. E aqueles que você não conseguir identificar com toda a precisão, saiba que é Deus te chamando para a dependência mais dEle. Para se curvar na sua insignificância. E você se consolar na sabedoria eterna de Deus, daquele que está acima do sol. E que Ele compartilha para nós, para que nós possamos viver. Então, logo a sua vida, meu irmão, aqui para ter sabor, para que você possa entender que ela realmente faz sentido, é você saber que lutar e viver com sabedoria, Deus lhe fará e lhe livrará e lhe privará de tamanhas opressões. Deus lhe fará ver e a viver a vida com integridade e fugir da insensatez. Deus vai lhe mostrar o caminho do que é correto e você desistirá do suborno dessa vida, dos presentes perniciosos desta vida, de dar e receber aquilo que não satisfaz a justiça de Deus. Viver cada tempo com sabedoria, administrar as nossas emoções, isso é uma vida exuberante que glorifica a Deus. Sabe, meus irmãos, é viver como cidadãos dos céus aqui na vida, nessa terra. Cidadãos do céu nessa vida, nessa terra. Contemple a Deus, contemple a Cristo e procure viver a sua vida assim. Veja em Colossenses capítulo 2, versículo 3, para a gente concluir. Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3. Em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Mas veja aí o final do verso 2. Estão escondidos em quem? Em Cristo. Viver a vida com sabedoria e riqueza está escondido em Cristo. Está escondido no nosso Salvador Jesus. Porque nele habita todo o conhecimento, toda a dádiva, todo o dom perfeito. Estão ocultos para nós, mesmo aqueles que a gente não vai conseguir fazer a interpretação. Amém? Vamos ficar de pé? Ao Senhor toda a glória. Ó Senhor, é em Cristo que devemos estar escondidos.
porque nele habita todo o conhecimento, todo o tesouro desta vida. Ó Senhor, nos ensine a, nesta vida, viver lutando para ter uma vida de sabedoria. Nos ajude, Senhor. Assim como Salomão nos deixou claro aqui, que podemos viver livre da opressão, que podem nos levar à insensatez, ao desequilíbrio emocional. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida íntegra, a não barganhar nada, mas ser honesto, entender as nossas limitações e buscar no Senhor a integridade que precisamos viver. Olhar a vida, Senhor, o tempo. Olhar a vida, meu Deus, cuidando das emoções. Olhar a nossa vida, Senhor, não trazendo as coisas do passado à tona. Porque muitas vezes a gente sofre por isso, por trazer as coisas que ficaram para trás, para o tempo de hoje. Nos ajuda, Senhor, a ver a vida e a contemplar as tuas obras, sabendo a nossa finitude, tendo certeza das nossas responsabilidades, sabendo, ó Pai, que muitas coisas não chegarão ao nosso conhecimento mesmo, mas estas coisas são assim para que nós possamos nos aproximar mais de Ti e vivermos mais dependentes do Senhor. Guia os nossos passos, meu Deus, e nos ensine a viver com sabedoria. No nome de Cristo nós oramos. Amém.